Ensinamento de Meishu Sama. Os últimos. Desde antigamente, ouve-se a expressão, os últimos serão os primeiros. Essa máxima, na verdade, refere-se a uma forma de aprimoramento que permite permanecer numa posição inferior. Quer dizer, ter uma conduta de vida que não busque o primeiro lugar, mas procure, antes de tudo, manter-se no anonimato, praticando bem sem muito alarde. Tal maneira de agir é de suma importância para as pessoas que buscam a vivência da verdadeira fé. Frequentemente se observa em grupos religiosos a falta de humildade, de modo especial entre alguns chefes ou propagadores de doutrinas, os quais alardeiam os seus feitos através de grandes propagandas, julgando-se por isso merecedores de honrarias especiais. A atitude correta, porém, deve ser semelhante à da água, que semelhante à da águia, que esperta, esconde a unha, ou como a do canho de arroz, quanto mais carregado, mais se inclina. Então, orgulhar-se das próprias ações, querendo mostrar-se grande e sábio, vangloriando-se de tudo, sempre produz efeitos contrários. É o que acontece, por exemplo, quando alguém, mesmo não sendo tão importante, ao receber qualquer elogio, julga-se o maior de todos. Este é um dos pontos fracos do ser humano. Embora seja o modo de agir mais comum, as pessoas de fé devem cultivar sempre em seus corações o princípio segundo o qual, quanto mais sábio, mais humilde. Muitas vezes acontece de alguém que trabalhava em serviços comuns, vivendo como a maioria, nas camadas mais inferiores da sociedade, de repente passar a ser chamado de mestre. Mesmo nessas circunstâncias, a atitude de humildade deve permanecer. Essa é uma forma de aprimoramento constante, através da qual o fato de manter-se numa posição inferior não significa menosprezo. Frequentemente, nessas ocasiões, a pessoa fica de início contente e até vaidosa por parecer importante. Com o passar do tempo, entretanto, esse sentimento intensifica o desejo de ser visto como tal e, a partir daí, acaba desagradando aos outros, sem que ela própria perceba o seu comportamento tão inadequado e causador de insatisfação aos demais. Deus não gosta nem um pouco de vaidades. Preciosa é para ele a virtude da humildade, de modo especial quando praticada por aqueles que possuem certo nível cultural, demonstrando assim educação e respeito pelo semelhante. Muitas vezes se observam, especialmente em logradouros com grandes aglomerações, ao se tomarem trens, bondes, ônibus, pessoas cometendo atos de grosseria, empurrando os outros, querendo sentar-se nos melhores lugares, por se acharem os mais importantes. Todas essas atitudes de orgulho revelam uma espécie de comportamento possessivo e monopolizador, bastante desagradável. Em contraposição, para se criar uma sociedade harmoniosa que satisfaça a todos, torna-se necessário manifestar sempre ideias democráticas, por meio das quais o direito de cada cidadão deve ser respeitado. Contudo, como pode ser observado através dos fatos, quase nada se alterou desde os primeiros tempos até os dias de hoje. Fonte: Evangelho do Céu, volume 1. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, né, fazendo oração, bebendo do Jorei, né, bebendo dessa energia do fogo. E esse ensinamento é muito importante, né? Você vê, está até no Evangelho do Céu, volume 1, que é a iniciação. É um dos princípios básicos, né? Na verdade, todas as pessoas têm carne e osso e permanentemente são iguais. Não quer dizer que por exercer uma função A, B, C ou D, você é maior ou menor que outra pessoa. Pode ser que você seja extremamente graduado no currículo acadêmico, mas você não é nada graduado espiritualmente.
Não pode acontecer isso também? Então, não quer dizer nada o cargo que se ocupa e os estudos que você já fez. Mas, na realidade, se demonstra isso principalmente pelas atitudes da pessoa. Então, se realmente somos humildes ou servidores, na nossa ação vai ser demonstrado isso. O nosso exemplo vai demonstrar isso. A nossa simplicidade vai demonstrar isso. Até porque ninguém aqui nasceu já com todo o conhecimento. Pode ser que você já tenha estudado 20, 30, 40 anos um assunto. Mas quando você nasceu, você não sabia nada. Né? Você se dedicou para chegar lá. Então isso também, a sua diferença basicamente é somente a idade e o tempo de dedicação. Mas também não quer dizer que você é melhor que alguém. E é nessa hora que a gente também tem que perceber. Já que você sabe algo, você tem que ensinar algo. Ah, mas eu não sei ensinar fazendo palestra ou dando um treinamento, etc. Mas você sabe ensinar na atitude, no exemplo? Com certeza você sabe. Né? Então não precisa ser um grande locutor, né? Para que você, ou um palestrante para você ensinar algo. Na tua atitude você ensina. Os grandes, os pequenos, qualquer um. Mas no momento que você coloca a atitude de ser um servidor, você serve mais as pessoas do que é servido. Esse é o grande ponto. Então, quanto mais eu tenho, mais eu sei, mais eu tenho que doar. Eu tenho que ser uma fonte viva de doação. Onde eu estiver. Se eu encontro com uma pessoa hoje, conheço uma pessoa, o que eu estou transbordando para ela? Conceitos positivos, bons exemplos, boas atitudes. Você vê, Mircea deu exemplo simples aqui, né? Ele não quer complicar o assunto. Exemplo de, no trem, um empurrar o outro, um querer o lugar melhor que o outro. Ceda, se possível, se você estiver bem o suficiente, ceda o lugar para o outro. Para que outras pessoas que têm mais necessidade que você possam utilizar aquele assento, por exemplo. Né? Eu já usei muito metrô, muito trem, muito ônibus. Já passei por tudo isso que o Mircea está falando aqui. Inclusive, até aquela sensação de estar espremido no meio de todo mundo. Já passei por tudo isso. Vivi muito tempo isso. Né? Então, naquele momento, eu me lembro, quando eu ia para a faculdade, lá para a FATEC São Paulo, eu, continuamente, enquanto eu estava no trem, eu buscava ser uma fonte de luz também. Então, eu pedia permissão a Mircea e falava assim, Mircea, expanda a sua luz através de mim. Pode ser que tenha uma pessoa do teu lado que está sofrendo porque perdeu um parente, está sofrendo porque perdeu um emprego, ou não tem emprego e está buscando. E muitas vezes só de você estar do lado daquela pessoa emitindo uma energia positiva, uma luz, ela pode ser salva, ela pode ter uma transformação de vida naquele dia. E nem sabe de onde está vindo. Mas você não fala sobre a virtude oculta, é aí que está a virtude oculta. Muitas vezes você não precisa falar o que você está fazendo, mas você está fazendo. Né? Então a nossa atitude mental, espiritual, onde quer que estejamos, tem que estar sempre alinhada com a luz de Mircea. E com isso nós vamos expandindo ela. Né? No trem, no trabalho. Às vezes você não pode falar de religião no trabalho, mas você não precisa falar. Você pode ser a religião no trabalho. E aí que é o mais difícil, né? Aplicar todos os conceitos que Mircea coloca na sua profissão, sem falar de Mircea, sem falar do Jorei. E muitas das vezes, depois de algum tempo, a pessoa mesmo te pergunta, né? Nossa, mas você frequenta alguma religião? Você estuda alguma coisa? Eu sinto uma energia tão boa perto de você. Ué, o que será, né? E aí a tua deixa para você, obviamente, fazer um convite, né? Expandir o Jorei, expandir o tempo para aquela pessoa também. Então, eu acho que o grande ponto desse ensinamento é quanto nós estamos sendo transformadores de outras vidas. Se você realmente quer ser grande, quantas vidas você transformou? Quantas pessoas foram transformadas com a sua atitude? Quantas pessoas já te agradeceram? Nossa, obrigado por me ouvir. Eu desabafei aqui com você. Que bom que você pôde me ouvir.
Você vê, tem tantas formas de servir ao próximo que às vezes a gente fica travado, né? Que servir é somente com o jorei ou somente com uma oração. O servir, ele é praticamente infinito. A pessoa você vê que a pessoa não está legal no trabalho ou na sua família, você oferece alguma coisa para ela. E às vezes a pessoa não está esperando mais nada, mas você vem com aquele carinho, com aquele sorriso e oferece algo para ela, nem que seja às vezes um copo de água. Olha, trouxe um copo de água para você, vi que você estava chorando, posso te ajudar de alguma forma? Então, pequenas atitudes fazem a diferença na vida das pessoas. Isso é ser o último que será o primeiro. Porque eu estou sempre mais preocupado em salvar, em auxiliar, em servir, do que me servir. O São falava, eu posso até ir para o inferno, mas se eu levar centenas e milhares para o céu, eu estou feliz. Então ele sempre colocava o outro na frente. Tem um ensinamento que fala também disso, né? Colocar os objetivos dos outros na frente dos seus próprios objetivos. E na verdade, se a gente parar para pensar, quando nós fazemos isso, automaticamente também atingimos os nossos objetivos. É curioso. Porque quanto mais você é próspero e você leva isso para frente, as pessoas também automaticamente te agradecem por isso. E a vibração da gratidão, ela transforma a nossa aura. Ela queima máculas. O Nishama já falou isso, né? A gratidão de uma pessoa para você, independente do motivo que seja daquela gratidão, ela vai como uma energia que queima mácula espiritual sua. Então é curioso. Então, assim, o nosso grande objetivo tem que ser receber a gratidão das pessoas. E o que é receber essa gratidão? Que as pessoas sejam efetivamente e sinceramente gratas a você por qualquer que seja o motivo. Naturalmente nós vamos crescendo, nos desenvolvendo espiritualmente, e isso se torna um hábito, né? Então eu acho que esse é o grande ponto desse ensinamento. E só para encerrar, queria fazer um exercício com vocês de gratidão, né? Então, se todo mundo puder fechar os olhos, quem estiver em casa rapidamente puder fechar os seus olhos, e para que a gente alcance outros degraus aí dentro da senda da espiritualidade, o primeiro passo é ter gratidão. Então vamos começar agradecendo que nós estamos no templo, agradecendo que nós estamos fazendo oração em conjunto, agradecendo pelo Diorei, agradecendo pela nossa família, pela nossa saúde. Vamos sentindo que nesse momento nós estamos numa sala, numa reunião com o Meixo Sama, sentindo que nós estamos próximos a ele. E essa energia vai tomando conta de todas as pessoas que estão, nesse momento, com essa mentalização, recebendo a presença de Meixo Sama. Olha que forte. Olha esse calor chegando. Olha esse poder chegando no espírito de vocês. Estamos com Meixo Sama nesse momento. E nós temos que agradecer profundamente essa oportunidade, essa graça. E quanto mais nos agradecemos, mais nós vamos nos envolvendo nessa bola de luz que se expande do ventre de Meixo Sama. Estão conseguindo sentir a presença dele? Absorvam isso. E agora nós vamos expandir essa luz de Meixo Sama para todas as pessoas que estão necessitando num hospital ou até mesmo em casa, precisando de auxílio. Vamos expandir essa luz que nós recebemos de Meixo Sama e mandar o Sonen. Vamos mandar o nosso Sonen para todas as pessoas da arte do Jorei, em todos os templos do mundo, que recebam essa energia curativa e essa energia que vai nos acalentar, que vai nos trazer paz. A gratidão é a chave para todo o processo de cura, para todo o processo de alcançar qualquer graça que nós queremos. Esse é o ponto-chave. E agora vocês vão voltando e levando essa sensação, podendo abrir os olhos, a sensação de estar com o Meixo Sama para o dia a dia de vocês. É isso que nós temos que estar, na vibração de Meixo Sama. E essa vibração
é capaz de trazer qualquer graça que vocês estejam almejando. Porque dele vem a fonte divina. O Supremo Deus está com o Meixo Sama e também está com nós. Porque nós temos acesso por intermédio do Jorei, por intermédio do Hikari e do Templo Arte do Jorei. Então vamos levar isso por toda a semana, o resto do mês. Sempre que necessário, parem um momento do seu dia, se imaginem de novo, igual vocês fizeram aqui, na presença de Meixo Sama e sintam o poder que está ali. E quando precisar pedir por alguém, também faça isso novamente. Esteja na energia de Meixo Sama, converse com ele, peça por alguém. Isso também é servir. A pessoa precisa saber que você fez isso? Não precisa. Virtude oculta. Faça em silêncio. É isso. Obrigado a todos. Uma excelente palestra do reverendo Dorival Santos Silva.